Olá, o meu nome é Eduardo Rodrigues, sou autor do Dieta Cetogénica Fácil e hoje vamos falar aqui um pouco quais são as minhas compras de alimentação para casa, para fazer uma alimentação cetogénica, como é óbvio, não é? Então, eu arrumei aqui as coisas, obviamente que isto não é tudo o que se pode comer, tá? Isto é o que eu uso na minha casa e é o que eu normalmente aconselho as pessoas a comer, mas depois vocês podem ajustar à vossa realidade e ao que tiverem disponíveis, tá? O que não falta, felizmente, são opções numa alimentação cetogénica, está bem? Então, eu arrumei isto por categorias, proteínas, gorduras, carboidratos e depois temperos e bebidas que eu utilizo, tá? Já vos vou explicar as diferenças. Então, bora começar aqui pela proteína. Apesar de muitas das vezes falar que a gordura é a fonte principal de tudo na cetogénica, temos de nos lembrar que a proteína é o nosso fator construtivo. A proteína tem um peso gigante quando estamos a falar de nutrição, quando estamos a falar de uma boa saúde e uma boa alimentação, tá? A proteína é fundamental. Que proteínas é que eu como? Então, a nível de peixe, não é nunca o meu foco a alimentação no peixe, tá? Pela densidade nutricional, pela poluição que existe nos mares e pelo meu próprio gosto pessoal. Mas o peixe é super válido. Aqui não está nada de frutos do mar, de mariscos, mas também eles, eu às vezes consumo camarão, mas como não tenho disponível em casa, não posso pôr aqui em cima. A nível de peixe, eu consumo muita dourada, e o salmão, que também não tenho agora disponível para pôr no vídeo, mas o salmão até é o peixe que eu mais consumo em casa. Tenho aqui como backup o belo do atum, né? A latinha de atum. Se houver algum azar, se falhar algum alimento ou alguma coisa, eu utilizo atum. Apesar de ser um peixe magro, também é super válido para uma alimentação cetogénica. Também todos os animais, todos os bichos são válidos uma cetogénica. A única coisa que teríamos de ter aqui mais atenção é aumentar a gordura no prato, só para compensar a gordura que não tem no animal. Sal, apesar de não ser propriamente nenhum dos macros, sal é super fundamental e eu gosto sempre de salientar isto. Flor de sal é o que eu utilizo, está bem? De produção natural que é em Portugal, que é o que eu compro. Acho que até costuma vir da Ria de Aveiro. Não quero estar aqui a dizer coisas erradas, mas eu compro através da minha mãe e eu acho que é de lá que ela traz. Depois, carnes. Então, eu consumo maioritariamente carne de vaca, carne de porco. Eu de vaca compro imensos cortes, tá? Eu hoje por acaso tinha estes lombos já descongelados para colocar aqui, de resto tem tudo congelado, mas o meu grande foco de alimentação de carne vai para vaca e para porco. Neste caso é entremeada, para quem é português, ou panceta fatiada, que eu compro ou em fatias ou compro em bloco, mas eu consumo toda a parte do corpo, tá? Todos os cortes do porco, todos os cortes da vaca, não faço distinção. Quanto mais gordura tiver o próprio corte, desde que vocês gostem, super boa escolha. Lembrando que é preciso também haver gordura numa alimentação cetogénica, nós dessa forma conseguimos ter a gordura no próprio alimento, que ainda é mais interessante do que estar a suplementar depois no prato, está bem? Aqui temos também frango, que não é o meu grande foco na cetogénica, não é aquilo que eu mais costumo consumir, mas que também incluo às vezes também para dar uma variada, ou às vezes para fazer umas receitas. Há umas receitas de pizza em que a base é feita com frango, farinhas de frango também. Eu utilizo mais para isso, não para alimento fundamental. E depois, claro, não podia deixar de faltar aqui o grande ovo, né, que é, se houvesse um comprimido com tudo ou com as coisas mais importantes que existem, o ovo tinha que estar aqui no plano, como é óbvio, né? Agora, coisas que também têm a proteína, mas que não é normalmente o foco no prato. Então, eu tenho aqui a utilização de presunto, está bem? Obviamente é bom encontrarmos presunto natural que não tenha a utilização de açúcar, nem sempre é fácil, mas o consumo também é muito pouco, então às vezes, mesmo tenha um pouco de açúcar, eu permito que seja incluído. Aqui tenho o bacon, neste caso é bacon fresco, nota-se logo pela cor, não é aquele bacon embalado que eu compro a peso, e aqui já podemos ter um maior controle sobre todos os produtos conservantes, açúcares, tudo isso que é lá colocado. Então quanto mais fresco, mais natural, melhor. Aqui eu tenho o chouriço português, que também à semelhança do presunto e do bacon, normalmente tem um pouco de açúcar e um pouquinho de hidrato, portanto não é algo que deva ser fundamental na dieta, mas como eu tenho um grande gosto em comê-lo, às vezes incluo um pouquinho na refeição e não é grave. O queijo. Este queijo, quem já me segue há muito tempo sabe que eu não gosto de queijo, mas este é o queijo para a minha mulher. Este também, normalmente somos os dois que nós compramos para ela.
E aqui tenho os torresmos também, não que eu faça uma base de alimentação com o torresmo, mas para desenrascar e às vezes para ter a própria antecipação à refeição, o torresmo é uma excelente opção, está bem? Depois, aqui vamos já falar aqui um pouquinho de gorduras. Então, de proteínas é aquilo que eu, em grande parte, consumo. Gorduras, obviamente, azeite, né? Azeite de origem biológica, sempre um azeite de qualidade. Este, por acaso, vem de Serpa, vem do Alentejo, na zona do Alentejo, aqui em Portugal, no Baixo Alentejo. Depois temos também as oleaginosas, os frutos secos. Tenho nozes, tenho amêndoas, amendoins e de oleaginosas também consumo castanho do Pará, mas não tanto. Estas são as que eu mais consumo, principalmente o amendoim. O azeite usa-se para tudo, tanto para cozinhar como para colocar no prato. Temos aqui o belo do abacate, que, como vocês sabem, é quase a cabeça de cartaz de uma cetogénica. Temos aqui a boa da manteiga, que dá para pôr em cima dos bifes, dá para cozinhar, dá para temperar, dá para o que vocês quiserem fazer. E temos também aqui o belo do óleo de coco, também eu incluo sempre na minha alimentação. Agora passando para a parte do carboidrato, do hidrato de carbono. Então, existe consumo de carboidrato, existe consumo de hidratos de carbono numa cetogénica. Agora, a questão é, as fontes por onde nós vamos buscar esses hidratos são diferentes, não são de arroz, não são massa, não são batatas, nada disso, tá? Então, quais é que são as minhas escolhas para a utilização cá em casa? Então, temos um pouquinho aqui de tomate cereja, ou tomate cherry, que eu pessoalmente não gosto, mas que a minha mulher gosta. Compramos para ela. Temos aqui a abobrinha, a courgette, que dá para fazer sopa, dá para fazer esparguete, dá para fazer massa para simular como se fosse macarrão, como se fosse massa. Dá para fazer fatiada, refogar, ir ao forno, dá para imensas coisas. Eu costumo comprar também assim uns conjuntos de alface ou de várias folhas com rúculas e espinafres, já tudo arranjado, para ser, eu não tenho grande paciência e gosto que tudo seja prático. Então como já assim a saquinha é só agarrar e colocar no prato. Consumo também bastante brócolis, o brócolis, a par da couve-flor também é uma excelente escolha. Não deve de haver grande exagero no consumo, por alguns antinutrientes que aqui tem, então deve ser um bocado moderado, mas falamos disso numa altura diferente. Depois tenho aqui também o konjac, que é, penso que seja uma raiz de uma planta japonesa, pelo menos a origem dela, e que faz uma simulação de macarrão também, que eu gosto bastante. E é permitido na cetogénica porque dos hidratos que tem, dos carboidratos que elas têm, praticamente tudo é fibra, então não tem problema algum de ser consumido. Consumo também aqui farinha de coco, obviamente utilizo isto para fazer pão ou para fazer alguma receita, não utilizo no dia a dia nos meus pratos. Tenho aqui também cacau 100% puro, cru e em pó. Tenho a fibra de psyllium também é um hidrato, também é um carboidrato, que utilizo para fazer receitas com a farinha de coco e com o cacau, tá? Eu o cacau às vezes também utilizo para fazer o bullet coffee, o bulletproof coffee, ou café cetogénico, como quiserem chamar, tá bem? Recentemente comecei a usar um pouquinho também de leite de amêndoa ou de leite de coco. Não é algo que eu tenha grande preferência, porque eu já há muitos anos também não bebia leite de vaca, mas às vezes para pingar um café ou para fazer alguma receita é bom ter aqui em casa. Sempre com atenção que não pode ter açúcar, nem açúcares escondidos com dextrose, maltodextrinas, etc, etc, tá bem? Ainda aqui nos carboidratos e açúcares, como é óbvio, temos aqui o bom do morango. Eu por acaso não destapei, mas vou destapar agora. Então, morangos é a fruta que eu mais consumo numa cetogénica. Depois consumo também mirtilhos, amoras, framboesas. Isto entra na categoria dos carboidratos, portanto é uma boa solução para vocês. E depois aqui já tem aqui a componente que é carboidrato, açúcar e com satisfação e prazer ao mesmo tempo. Então, chocolate. Eu consumo chocolate na cetogénica e não consumo diariamente, tá? Eu deixo para quando existe um desejo, quando existe uma vontade mesmo de consumir o chocolate. Então, quanto mais alto, melhor, né? Vocês sabem que eu já falei disto no Instagram para quem acompanha. Neste caso tem 99%, mas é bem amargo. Quando eu quero um bocadinho mais doce, como de 90%, tá? Ambos são boas soluções, portanto, fica aqui a sugestão. Aqui esqueci de falar que eu também utilizo no carboidrato cebolas e alhos para temperar e para cozinhar. Cebola sempre com moderação, porque também tem açúcar na composição, tá? A nível de temperos, de pastas, costumo utilizar também a massa de alho, sempre com produtos naturais sem açúcar adicionado.
massa de pimentão, um pouquinho de maionese também entra na cetogénica e é isto que eu utilizo de comida. De bebida, então, eu é raro beber álcool, mas quando eu bebo, eu tenho duas escolhas principais, que é principalmente o vinho tinto, que é a minha grande escolha no consumo de bebida alcoólica, é o vinho tinto, com baixa concentração de açúcar, dá para beber 2, 3 taças à vontade sem quebrar a cetose. Lembrando que o álcool faz mal na mesma, tá? Não é só porque não quebra a cetose, que vamos sair daí agora a beber todos os dias. Depois temos aqui o gin, que eu também me sabe muito bem. Qual é a ressalva do gin? O gin, apesar de ser permitido, ele não se bebe sozinho, ele acompanha uma água tónica. E a água tónica é muito rica em açúcar. Se vocês escolherem uma água tónica zero, vocês estão a garantir que podem beber um gin dentro da cetogénica sem quebrar a vossa cetose. Está bem? Eu não bebo cerveja, nem aquelas que eles consideram que sejam low carb e cetogénicas, porque não gosto da composição dela mesmo. Quando bebo cerveja estou fora da dieta. Mas tenho aqui água Castelo, água das pedras, que eu gosto muito e que me ajuda a dar saciedade e a ter algo gasificado na boca, está bem? Uma outra solução na cetogénica é a Coca-Cola Zero, que eu não consumo pessoalmente porque faz demasiado mal à saúde, mas para a minha mulher às vezes dá-lhe satisfação, dá-lhe saciedade e ela fica feliz com isto. Qual é a dica? Aqui a grande dica é comprarem as latas pequenas e só bebem uma lata. E desta maneira já estão a cortar em metade o estrago que uma lata de Coca-Cola iria fazer. Depois, bebida principal que eu tenho é café. Tá? Obviamente tapar com água, mas café solúvel ou café moído para fazer no saco, fazer pelo coador. E é isto basicamente, tá? Espero mesmo que tenha sido útil aqui a ajuda, espero que tenham gostado, vou-vos pedir para deixarem aqui um like, para subscrever o canal e também para partilharem este vídeo com mais pessoas para chegar a mais gente e já sabem, se vocês têm esta dúvida, se têm esta dificuldade, mais gente aí no mundo também tem isto, tá? Um beijinho, um abraço e tchau, tchau!